Nessa nova saga do canal, eu vou contar a história completa de todas as temporadas de Supernatural, começando hoje com a primeira temporada, onde eu vou falar sobre tudo o que acontece, cada caso, quem são os personagens, para vocês poderem conhecer cada detalhe dessa longa e maravilhosa história dos irmãos Winchesters. Esse demônio matou a mamãe e a Jessica. O papai tá chegando perto, temos que ajudar. Vamos atrás dessa coisa. Juntos. Lawrence, Kansas, 22 anos atrás. Durante uma noite tranquila onde vemos uma mãe e seus filhos, Mary Winchester percebe que algo de errado está acontecendo no quarto do seu bebê, o Sam. Ela sente a falta do John ao seu lado e vai até o quarto, e inicialmente até acha que é o seu marido, mas ela o encontra na sala dormindo e volta desesperada até o quarto, e é quando se depara com a presença de um demônio. Por estar no lugar errado e na hora errada, Mary é pega sendo vítima de uma tragédia fatal que vai marcar a vida dessa família. Sobrenatural. Após 22 anos, o Sam se encontra na faculdade com o sonho de ser advogado, morando junto da Jessica, sua namorada. Acontece que ele se afastou de sua família por não querer seguir com a caçada, já que após o incidente com a sua mãe, o seu pai, o John Winchester, se tornou um caçador de monstros, fantasmas, demônios e todas essas outras criaturas. Tudo com o objetivo de encontrar o responsável pela morte de sua esposa. E isso, claro, envolveu o Sam e o Dean, o seu irmão mais velho. E o Sam, ele tinha diversos outros problemas com seu pai, por isso tinha se afastado. Acontece que em uma noite comum na vida do Sam, o Dean vai ao seu encontro, pois aparentemente o pai dele sumiu. O papai está caçando e não aparece em casa há dias. Ele sempre sumia, os deixando sozinhos por tempos, mas dessa vez o Dean desconfiava que algo de ruim podia ter acontecido com ele, sendo que ele até tinha deixado um recado pro Dean. Alguma coisa acontecendo. Acho que é grave. Preciso descobrir o que é. É preciso. Muito cuidado. Estamos em perigo. Muito cuidado. Desconfiado de que dessa vez o pai pode não estar bem, Dean convence o irmão a ajudar. Claro que com uma condição, essa que o Sam voltaria para casa, pois ele teria uma entrevista na segunda-feira. John Winchester, durante esses 22 anos, se tornou um dos melhores caçadores, e algumas dessas suas experiências ele colocou em um diário, que está com o Dean. Aparentemente o John deixou esse diário, pois acreditava que o Dean precisaria disso para sobreviver, caso seguissem os seus passos. Tudo que ele sabe sobre o mal está aqui. E ele passou pra gente. Acho que ele quer que a gente continue de onde ele parou. Assim, os dois seguem uma pista de um possível caso que o John estava investigando. Esse que envolvia um fantasma de uma mulher que pedia carona na estrada e atacava os homens infiéis. Os dois irmãos investigam esse caso e logo descobrem quem era essa mulher e que ela sempre pedia carona para casa, mas não conseguia entrar lá dentro. O Sam entende logo que ela escondia alguma coisa na casa e quando é pego por essa fantasma, força ela a entrar na casa. É onde ela se depara com o espírito de seus filhos que ela mesma os matou, e assim se liberta finalmente. Após resolver esse caso, o Dean suspeita que sabe onde o pai está, mas de qualquer forma o Sam precisava voltar para casa. O problema é que quando ele chega em casa, o Sam descobre que a Jessica também foi vítima do mesmo demônio que matou a sua mãe, e por isso, movido pelo desejo de vingança, ele decide se juntar ao irmão para encontrar o pai e descobrir quem é esse demônio que está os perseguindo e o que ele quer. Durante essa busca pelo pai, os irmãos vão passar por alguns lugares e vão se deparar com alguns casos sobrenaturais, e com a ajuda do diário, eles vão descobrindo formas de lidar com essas criaturas. E em sua primeira parada, seguindo uma certa coordenada, eles vão encontrar com o Endigo, uma criatura canibal que vive nas matas que só pode ser derrotada com fogo. E junto eles ajudam uma garota a recuperar o seu irmão dessa criatura. O Sam insiste que eles precisam focar em encontrar o seu pai, mas o Dean diz que enquanto eles não sabem nada sobre ele, eles precisam seguir com o trabalho do pai, de ajudar as pessoas. Acho que ele quer que a gente continue de onde ele parou. Salvar pessoas, caçar coisas. O negócio da família.
No meio desse caminho, eles se deparam com um caso onde uma jovem se afoga misteriosamente em um lago, que já tem um histórico de afogamentos misteriosos. Claro que investigando mais, eles descobrem que um senhor que vive por ali esconde um segredo, e com a ajuda de um garoto traumatizado, eles descobrem que um espírito vingativo está atacando as pessoas através da água. O espírito de uma criança que o delegado e o velho mataram quando eram crianças e esconderam o corpo no lago. O espírito ainda tenta levar o filho desse delegado, esse mesmo que está arrependido e jura que foi um acidente, era apenas uma brincadeira. E assim ele decide se sacrificar para o espírito levar ele e soltar o seu filho. E é o que acontece. Em um desses casos, o Sam e o Dean acabam se enfiando em um avião no qual eles sabem que vai cair, já que antes disso, um demônio estava possuindo pessoas e causando a queda de alguns aviões, seja possuindo passageiros ou o próprio piloto. Então a única forma de parar isso era, dentro desse avião, exorcizar esse demônio. Regna terra, cantate Deo, salite Domino. Majestas Egios, é potente a Egios in nubibus. E assim, finalmente salvando essas pessoas. Querendo seguir cada vez mais nessa vida de salvar pessoas, eles se aproximam de um caso curioso onde um espírito aparecia quando era invocado, ou melhor, chamado, a famosa Bloody Mary. Bloody Mary. Mais um caso de um espírito vingativo, que quando morreu, sua alma ficou presa no espelho. Os dois então conseguem chamar a atenção desse espírito, que afetou mais o Sam por ainda estar em luto pela Jess. Não! Mas o Dean salva o irmão e faz o espírito cair na própria maldição e logo é derrotado. Um dos casos mais bizarros que podem atrapalhar a busca dos dois é quando uma amiga do Sam pede ajuda, dizendo que o seu amigo estava sendo acusado de um crime que ele não cometeu. Existiam gravações que provavam isso, porém ele tinha um álibi muito bom que provava o contrário. Após analisar as gravações, eles descobrem então que estão lidando com um metamorfo, uma criatura que pode de forma bem nojenta se transformar em quem ela toca, e dessa forma essa criatura consegue se transformar no Dean e fazer parecer que quem cometeu todos aqueles crimes foi ele. O Sam e o Dean conseguem derrotar essa criatura, mas a imagem do Dean já estava totalmente manchada. Durante esse caso, o Sam percebe o quanto era complicado manter relações de amizade e seguir como caçador, e também percebe o quanto que o Dean o invejava por ter conseguido seguir em frente e tentar ter uma vida normal, mesmo sabendo desse mundo. Ele tem mágoa de você. Você foi pra faculdade. Acha que não tinha sonhos? Nosso pai precisava de mim. E onde estava você? E lá no fundo, eu tenho inveja. Você tem amigos, tem uma vida, e eu. Porém, até o final, os dois esperam muito bem isso e seguem em frente. Novamente, eles se deparam com um caso de um espírito vingativo, dessa vez um que usa um gancho como arma para cometer os seus crimes. Eles tentam queimar os restos mortais desse espírito, mas na verdade o que o prende ali era o seu gancho, que tinha sido derretido e transformado em um colar. E com muita dificuldade eles encontram esse colar e o queima a tempo. Seguindo mais uma notícia estranha, eles investigam uma morte envolvendo insetos em um condomínio recém-inaugurado. Esse lugar aparentemente tinha sido construído em cima de um terreno que pertencia a nativos americanos, que após a invasão do homem branco que chegou massacrando o lugar, uma maldição caiu ali, impedindo que aquele lugar pudesse ser habitado, e logo um ataque muito maior de insetos aconteceria. O Sam e o Dean, após descobrir tudo isso, conseguem então chegar a tempo do ataque e ajudar a família a se proteger de uma infestação enorme que logo ao nascer do sol se dispersou. A família decidiu então abandonar aquele lugar e os garotos puderam seguir. Acontece que durante uma noite, o Sam tem sonhos com sua antiga casa e desconfia que o que matou a sua mãe possa ter retornado. Eles então visitam o lugar e se encontram com uma mãe solteira. Aparentemente, uma coisa aparece pegando fogo no quarto da garotinha e as coisas se mexem na casa. Isso afeta muito os garotos e o Dean até liga pro pai, mas eles não esperam uma resposta e pedem ajuda de uma vidente conhecida da família. E assim, eles descobrem que o que estava assombrando aquela casa não era a mesma
coisa de 22 anos atrás, e sim um poltergeist, muito furioso que foi atraído pela energia pesada daquele lugar. Eles até tentam, através de um ritual, expulsar o espírito, o que não funciona e o deixa mais irritado. Porém, outro espírito surge, o que estava em chamas, e o Sam logo o reconhece, sendo a Mary, sim, a sua mãe. Ela se desperta ao ver os garotos em perigo e consegue expulsar de vez o poltergeist da casa, assim salvando os dois e aquela família que estava ali. E logo após os dois irem embora, a gente vê aquela vidente conversando com o John, que veio após receber a ligação do Dean, mas ele preferiu não aparecer para os garotos. A vidente ainda menciona estranhar essa capacidade do Sam de sentir e prever as coisas. O John ainda fala que não quer entrar em contato com eles, mas na verdade ele até liga para o Sam. Isso um pouco depois dos dois passar por um asilo assombrado que também tinha um espírito vingativo, só que esse possuía as pessoas para cometer crimes. O John fala pro Sam que não quer que eles o encontrem, pois ele está no rastro da coisa que matou a mãe deles. Estou dando uma ordem. Vocês param de me procurar e fazem o trabalho. Estão entendendo? Tá caçando, não é? A coisa que matou a mamãe. E quer que eles sigam indo nos casos que ele está mandando para eles, pois aparentemente ele quer os manter ocupados para não se arriscarem. Sam não concorda com o pai, como sempre. Ele quer se vingar. Já o Dean prefere seguir todas as ordens do John. Dean, um demônio matou a mamãe e a Jess e o papai tá chegando perto. A gente tem que estar lá para ajudar. Nós não temos que fazer tudo o que ele manda. Sam, nosso pai quer que a gente trabalhe pra salvar vidas. É importante. É claro que ele sabe alguma coisa que não sabemos, então se ele diz pra ficar longe, ficamos longe. Quer ver? Você nem questiona o que ele diz. É, porque eu sou um bom filho. Porém, o Sam rastreia a ligação do pai que está na Califórnia. Já o Dean decide seguir um caso que o seu pai passou. Aparentemente, casais estão desaparecendo em uma cidadezinha, e cada um segue por um lado, após se desentenderem. E nessa cidade, o Dean investiga e percebe que as pessoas fazem pouco caso sobre esses casais, até finge que não sabe de nada, com exceção de uma garota. O Dean então passa por um pomar de maçãs que se encontra na saída dessa cidade, e lá eles se deparam com um espantalho esquisito. Ele tenta voltar na cidade, pois desconfiava que ali tinha um casal de fora e que eles poderiam estar em perigo, mas logo o delegado o expulsa dali. Já de noite, aquele casal é perseguido pelo espantalho, mas o Dean estava esperando por eles e os ajuda a fugir. Investigando mais em uma cidade local, ele descobre que pode ser um deus pagão, que aquela cidade alimentava em troca de prosperidade, e que a única forma de derrotá-lo era queimando uma árvore sagrada ali no local. Só que logo em seguida ele é atacado e levado pelo delegado. Enquanto isso, o Sam no meio do caminho encontra dificuldade de seguir até a Califórnia e se depara com uma garota, a Maggie, que seguia o mesmo caminho. Antes disso, ele ainda recebe uma ligação do Dean e fica preocupado, tanto que ele decide voltar e ir atrás do irmão. Já naquela cidade, a gente vê que as pessoas estavam preocupadas, pois o espantalho precisava ser alimentado. Então decidem dar o Dean e aquela garota como sacrifício, pois ela falava demais. E durante a noite, quando eles estavam presos, o Sam aparece e os salva. Porém, insatisfeito, o espantalho vai até aquelas pessoas e as matam. Os três vão até o local daquela árvore sagrada e a queima, dando um fim nessa cidade inteira. Mas antes de continuar, a gente vê a Maggie pegando outra carona, e é quando a gente descobre que ela é um demônio e estava seguindo o Sam, e que aparentemente ela é filha do demônio de olhos amarelos. De volta na estrada, o Sam e o Dean estavam atrás de uma criatura que sequestrou duas crianças. E quando o Dean finalmente pega essa criatura, os dois são atingidos por uma carga elétrica muito forte. O problema é que o Dean sofre uma parada cardíaca e fica muito prejudicado. O Sam encontra um grupo de crentes que se reúnem para ver um curandeiro, esse que se oferece para ajudar o Dean. E de alguma forma ele consegue curar o Dean, mas o Dean acha isso muito estranho. Eles começam a investigar e descobrem que um cara muito saudável morreu de ataque cardíaco na mesma hora da cura do Dean. Aparentemente, esse curandeiro tinha conseguido prender um ceifeiro e com a ajuda dele trocava a vida de pessoas saudáveis e curava os seus fiéis. Eles até acreditavam que era o curandeiro, mas na verdade era a esposa dele que fazia isso sem ele saber. Mas o Sam e o Dean conseguem distrair o ceifeiro e impedir a mulher, que foi morta pelo ceifeiro assim que ele foi libertado.
Uma antiga colega e ex do Dean entra em contato com eles, pois aparentemente pessoas estavam sendo mortas por uma caminhonete viva, mas não tinham rastros disso. O caso é bem simples, eles descobrem que as vítimas tinham matado um cara e jogado ele no rio dentro de uma caminhonete, fazendo parecer que foi um acidente. Assim, o espírito voltou se manifestando na forma de um carro. Porém, queimar os restos não adiantou. Eles precisaram atrair a caminhonete fantasma até o solo sagrado, assim libertando o espírito. Ah, claro, o Dean ficou muito furioso com essa ideia, pois você não sabia se ia funcionar. Eu pensei que, talvez, fosse o fim dele. Talvez, Sam. E se estivesse errado? O Sam continua tendo seus sonhos estranhos e dessa vez ele começa a prever vários acidentes, coisas estranhas se movendo, e conforme eles vão investigando, eles vão conhecer o Max, um garoto que esconde alguma coisa e muito trauma. Depois de um tempo, sem encontrar evidências de espíritos e demônios, Sam vai ter uma visão do Max matando a sua madrasta, culpando ela por passar pano para as agressões e abusos que ele sofreu, usando telecinese, controlando as coisas, assim entendendo que ele que causara todos os outros acidentes. Aparentemente, a mãe desse garoto também morreu, que nem a do Sam e a do Dean, conectando o Sam a ele. Ou seja, de certa forma, o demônio dos olhos amarelos estava envolvido nisso. Os garotos conseguem evitar o pior, e o Sam até prevê a morte do Dean, e consegue afastar um móvel pesado com a mente para salvar o irmão. Infelizmente, o Max acaba se matando por carregar tanta dor e medo, deixando o Sam cada vez mais confuso, sem entender o que o demônio quer com eles, e também sem entender o que era esse poder que os dois tinham. Não tá preocupado, não? Você não tem medo que eu fique igual ao Max? Você tem uma vantagem que o Max não tinha. Acontece que o papai não está aqui. Enquanto eu estiver contigo, nada de mal vai te acontecer. Eu sei o que vamos fazer com suas premonições. Eu sei onde temos que ir. Vegas. Se metendo novamente em casos perigosos, Sam vai ser sequestrado, e a surpresa deles é que dessa vez os monstros são pessoas normais. Talvez uma crítica social. 3 caras que gostam de sequestrar pessoas para soltá-las no mato e ficar as caçando. De qualquer forma, o Dean consegue a ajuda de uma policial e junto eles invadem o local. Os dois até são pegos, mas o Dean consegue derrotar os caras e soltar o irmão. Durante uma nova investigação, tentando entender a cena de um crime estranha, Sam e Dean se deparam com a Maggie em Chicago. Ela ainda vai tentar causar discórdia entre os dois. Legal. Você trata seu irmão como bagagem. Por que não deixa ele fazer o que ele quer? Para de arrastá-lo de um canto pro outro. Mas não funciona. Acontece que o Sam desconfia dela e começa a seguir a Maggie. É quando ele vê ela em um altar falando com o demônio. Até então, ele não sabe que ela é um demônio também. Apenas que alguém perigoso vai aparecer naquele mesmo lugar. Enquanto eles se preparam, Sam fala sobre como gostaria que tudo voltasse ao normal. E isso incomoda o Dean, pois tudo que ele quer é a família unida. Já o Sam não quer caçar, quer estudar e seguir em frente. Logo os dois estão de volta no armazém, vigiando a Maggie, mas logo eles descobrem que tudo era uma armadilha e que a Maggie sabia desde o início sobre eles. Uma criatura estranha aparece pelas sombras e atacam eles. Depois os prendem. A Maggie logo revela que a armadilha era para atrair o pai deles, John Winchester. Sam então tenta distrair a Maggie enquanto Dean tenta escapar, mas logo Sam escapa e destrói o altar que controlava os demônios das sombras. Esses que se viram contra a Maggie e as arremessa para longe, que cai de um prédio e morre. Após toda essa confusão e chegar nos seus apartamentos, eles finalmente encontram com seu pai. Pai. Oi, filhos. Oi, Sam. Oi, pai. John falou para eles que iria ajudá-los, mas não precisou, e também garantiu que sabia uma forma de matar esse demônio, por isso que ele estava tentando atrair o John. Os meninos até querem ir com ele, mas ele não aceita. Porém, é nessa hora que aqueles demônios da sombra voltam a atacar eles, e é quando a gente vê que a Maggie ainda estava viva. Sam ativa uma bomba de luz e os 3 conseguem fugir. O Dean então percebe que o John correria perigo se continuasse com eles, por ele ser uma distração para o pai e até mesmo um ponto fraco. O Sam discorda, mas logo concorda com eles e o John vai embora. Sam e Dean se metem no novo caso.
Aparentemente existe uma casa no meio do Texas que é assombrada. Pessoas vão lá e não voltam, e a história vai se espalhando. E isso atrai não só o Sam e o Dean, mas também os caças fantasmas, dois caras que criam conteúdo em cima de lugares abandonados. Aparentemente o que causou essa assombração foi um símbolo que deu vida a uma lenda, e por tantas pessoas acreditarem nela, a história tomou vida. Eles percebem então que a única forma de acabar com isso era incendiando uma casa. Chegando em uma cidade, eles percebem uma ausência de crianças, e ao investigar, Dean se depara com uma criatura que ele deveria ter derrotado quando era mais novo, mas não o fez. Aparentemente essa criatura se alimenta da vitalidade dessas crianças, deixando elas doentes e em coma. Conforme eles investigam, eles vão conhecer uma família que aparentemente sofreu um ataque recente, e usando-os então como isca, eles conseguem encarar essa criatura e finalmente derrotar ela. Assim, todas as crianças em coma voltam a acordar e recuperar a sua saúde. Eles também lidam com um caso onde o espírito de uma garotinha mata as pessoas através de um quadro. Inicialmente eles até acham que é o espírito do pai, que na verdade estava tentando alertar eles sobre ela. Essa garota foi adotada, aparentemente sua família inteira foi encontrada morta, provavelmente por ela. Para acabar com isso, eles precisou apenas queimar uma boneca dessa menina. Finalmente chegando no último ato dessa temporada, Sam e Dean vão investigar o assassinato de um caçador. Aparentemente um bando de vampiros estavam nessa região, e um grupo se separou e foi atrás dele por vingança. Acontece que esse caçador era amigo do John e possuía uma arma, o Colt, e os vampiros a levaram. Sam e Dean encontram com o pai, e ele logo fala que precisa da ajuda deles. Sam estranha, pois não gosta da maneira como ele fala, e questiona, pois quer mais informações sobre essa caçada, e fica esse clima meio pesado, até que o Sam explode e encara o pai. Da última vez em que nos vimos, você disse que era perigoso ficarmos juntos. Agora você quer a nossa ajuda. Entre no carro. Não. Eu sei que tem alguma coisa grande por aí e eu quero saber o que é. Eu disse entre na droga do carro. É. E eu disse não. O Dean ainda tenta separar e entender os dois, mas logo o John explica para os filhos sobre o Colt, uma arma poderosa com poucas balas capaz de matar qualquer coisa, e fala para eles que quer usar essa arma no demônio de olhos amarelos. Eles conseguem invadir o ninho durante o dia, quando os vampiros estão dormindo. Acontece que dá tudo errado e eles precisam fugir, mas conseguem sequestrar uma vampira que é importante para o líder deles. John então manda os garotos irem embora, enquanto ele faria uma troca entregando essa vampira pelo Colt. Os garotos não obedecem e voltam, chegando na hora de ajudar o pai, que escapa e consegue matar o líder dos vampiros usando o Colt. No fim, Sam e o pai se entendem melhor. Sam aceita mais as ordens dele e o John admite que tudo o que ele fez foi porque os amava e queria o bem deles, mas agora aceita a ajuda dos filhos para ir atrás do demônio. Vamos atrás dessa coisa. Juntos. Eles começam então a investigar e através das informações do John, que vinha seguindo os rastros do demônio, eles chegam até uma cidade. Nessa que o Sam volta a ter suas visões. Sam vê uma mulher passando pelo mesmo que sua mãe passou. Assim, eles têm uma pista de onde o demônio estaria. John não gosta de saber que eles esconderam esse detalhe sobre o dom do Sam, mas aceita. Acontece que nessa hora a Meg liga pro John, o ameaçando, dizendo para ele entregar o Colt ou todos os amigos dele morreriam. Eles então decidem se separar. Sam e Dean vão atrás do demônio com o Colt, salvar aquela mãe, e o John iria até a Meg entregar uma arma falsa. Eles se separam então num clima de despedida, preocupados de não se verem de novo. Chegando ao encontro da Meg, ela aparece com um outro demônio. O John então entrega a arma para eles, e esse demônio aproveita e atira na Meg, que fica furiosa, mas logo ela percebe que a arma era falsa, até porque senão ela morreria, e vai atrás dele. Antes de ir ao encontro dela, o John havia transformado toda a água do prédio em água benta. Assim, ele consegue impedir os dois demônios e ele foge. Sam e Dean entram na casa, mas o marido da mulher os encontram e os enfrentam. A mãe corre pro quarto e se depara com um demônio que a ataca. O Sam consegue chegar na hora, mas não há tempo de conseguir atirar nele, que acaba fugindo. É quando todo o quarto e a casa começa a pegar fogo e explodir. O John então também não tem tanta sorte, pois enquanto ele tentava fugir, os demônios acabam cercando ele. O Sam e Dean brigam porque o Sam queria voltar no meio do fogo. Me larga, ele ainda tá lá! Tá tudo em chamas, é suicídio! Eu não ligo! Eu ligo!
mas o Dean acreditava que nada valeria a pena se ele morresse. E em seguida, eles até sentem a falta do pai e ligam pra ele, mas quem atende é a Maggie ameaçando eles. Nunca mais vão ver o pai de vocês. Os dois então decidem pedir ajuda ao Bob, o antigo amigo da família. Ele ama muito os garotos e já cuidou deles várias vezes. O Bob fala pra eles que é a primeira vez que percebe tantos demônios agitados, e eles ainda aprendem a fazer uma armadilha para demônios, essa que eles usam para prender a Maggie, que estava invadindo a casa do Bob atrás do Colt. Eles começam a interrogar ela, sem poder ferir o corpo, já que o Bob disse que pode existir uma chance de salvar a garota. Então eles optam pelo exorcismo. Parada é séria, gatinha. Cabeça girando, jato de vômito, tudinho. Eles começam então o exorcismo e ela admite que o John estava vivo, mas em perigo, e conta onde ele está. E em seguida eles finalizam o exorcismo. E é aí que complica, porque infelizmente a garota do corpo morreu, já que o corpo já tinha sido ferido várias vezes. O Dean e o Sam seguem até o local onde o John está e percebem que está cheio de demônios. E eles conseguem invadir ali com o alarme de incêndio e encontram o pai todo ferido. E enquanto eles fogem com o pai, eles são atacados. O Dean, então, no meio dessa confusão, gasta mais uma bala em um demônio que estava atacando o Sam. E juntos eles escapam. Já em um local seguro, quando todos acham que o pior já passou, o John questiona sobre a arma. O Sam tentou matar o demônio em Salvation e ele sumiu. Agora sou eu não vou errar. Passe a arma, depressa. Me dá a arma. O que é isso, Dean? Ele ficaria furioso. Como é que é? Porque gastei uma bala. O Dean logo percebe que aquele não era o John, e sim o demônio. Ele tá possuído desde que o resgatamos. Não ouço o que ele diz, Sammy. Como é que você sabe? Ele tá diferente. O demônio então começa a falar sobre o seu plano, sobre a raiva que ele estava deles por ter matado seus filhos. E em seguida começa a atacar o Dean, quase o matando, até que o John toma consciência. Nisso o Sam se solta e pega a arma e aponta para o pai. Se me matar, você mata o papai. Eu sei disso. E em seguida atira, mas não para matar. O John insiste para ele atirar no coração. Atira agora! Sam, não faz isso! Sam, não faz isso! Depressa! Eu não vou aguentar muito. Mas o Sam não consegue. Infelizmente, no meio dessa bagunça, o demônio escapa. Por conta do tiro na perna e do Dean estar todo ferido, eles se dirigem imediatamente para a emergência. É quando John questiona o Sam por não ter matado ele. Porém, no meio disso tudo, um caminhão bate com muita força no Impala, deixando todos em estado gravíssimo, mostrando que foi um demônio que atingiu eles. Assim, acabando a temporada. Claro que tudo isso ainda vai ter muita consequência lá na segunda temporada, que sim, vou trazer aqui no canal, caso vocês gostem bastante desse vídeo. Então se gostaram, deixa o like aqui para me ajudar, e se forem novos, se inscreva no canal para não perder as próximas partes, pois vai ter parte 2 sim, falando da segunda temporada, da terceira, da quarta, da quinta, até a 15ª temporada, porque essa série tem temporada pra caramba. Então para me apoiar, pois dá muito trabalho fazer um vídeo desse, por favor, deixa o like aqui, deixa um comentário e compartilhe com aquele amigo que gosta de Supernatural ou que tá com preguiça de assistir, né? Porque são muitas temporadas. Além de Supernatural, eu pretendo fazer sobre outras séries também, várias, depende de vocês, depende dos comentários de vocês. E se vocês me apoiarem nessa nova fase do canal, nesses novos quadros que eu pretendo trazer aqui. Me siga em minhas redes sociais, lá eu tô sempre falando com vocês, lá a gente pode ter um contato melhor. Ainda falo sobre o meu dia a dia, o que eu tô assistindo e o que eu pretendo trazer pro canal. Novamente, muito obrigado por terem assistido até aqui. Sério, de verdade, um vídeo desse dá muito trabalho, mas a gente faz com muito carinho, porque uma série dessa não tem como não se apaixonar. Obrigado por terem assistido até aqui, nos vemos no próximo vídeo, um beijão e tchau!